Alô Brasil! Estamos começando mais um podcast. O nosso bate-papo de informação da política, da economia, segurança, saúde, onde nós queremos, podcast Alô Brasil, quer levar até você informação direto da fonte. Nesse período agora, pré-eleitoral, todos vocês já sabem, quem nos acompanha há mais tempo, que nós estamos gravando com pré-candidatos a deputados estadual, deputado federal, Senado e governador. Qual o intuito dessa abertura no podcast Alô Brasil para os nossos pré-candidatos? O objetivo é simples, é que você, leitor, você, ouvinte e assistente aqui do podcast Alô Brasil, possa ter uma informação mais precisa dos pré-candidatos e entender qual é a real intenção dele, quais são as suas propostas, o que de fato ele busca para o Brasil. Então, se você, meu amigo, minha amiga, tem um pré-candidato a qualquer dos cargos aqui colocados, por favor, entre em contato conosco, pede ele para entrar em contato conosco, para vir sentar nessa bancada aqui e participar conosco desse bate-papo, para que toda a sua família, os seus amigos conheçam os projetos do seu pré-candidato. É simples assim. O espaço Alô Brasil, o podcast Alô Brasil, é democrático, abre espaço para todos e para todas as discussões. Muito bem, estamos recebendo hoje aqui, carinhosamente, Sarita Rodrigues Alves. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito bem. Sarita é filha da Rita de Cássia Rodrigues, ligada à área da saúde, né, Sarita? Uhum. E vai nos falar um pouco de como é a saúde no Espírito Santo. Coisas que você não tem nem ideia, Sarita vai falar aqui, revelando para nós, para você, por que a saúde do Espírito Santo não é melhor. Não é que seja ruim, nós estamos dizendo por que não é melhor. E pode ser, não é isso, Sarita? Com certeza, a gente tem bons profissionais, né? Só falta um pouco de boa vontade. Opa, começou com boa vontade. Bom, vou falar um pouquinho do perfil da Sarita para você entender quem é ela. Ela é especialista em políticas do SUS, formada pela UFRJ. Também especialista em políticas públicas, concursada pelo IFES. Não, políticas públicas pelo IFES. A pós-graduação foi pelo IFES. Ah, sim, muito bem. A pós-graduação foi pelo IFES. Obrigado pela correção. Também ela tem um MBA em Gestão Pessoal e Tecnologia pela ISABA, é isso? Isso. Também tem outro MBA na área de Auditoria de Serviço de Saúde, tá certo? Certo. E hoje presta auditoria na área hospitalar. Não, hoje eu faço um trabalho de gestão de serviços de saúde. Ah, tá. Eu trabalho por conta própria. Quase ligada a pauta de auditoria também, né? A gente faz um trabalho também de auditoria. Muito bem. Então hoje você é independente, você não está vinculada a nenhuma instituição financeira de saúde, isso, a nenhum hospital. Não, hoje eu sou autônomo da iniciativa privada. E por último, também muito importante, ela vem pré-candidata a deputada estadual. Nós vamos conhecer um pouco desta figura simpática que eu conheci, já fiquei admirado de ver o talento, a garra, a coragem, a disposição de vencer, e tem uma história linda, tem uma história difícil também. Mas todos os vencedores, sem exceção, passaram por alguma história difícil na vida, não é verdade? E a Sarita vai nos contar um pouco da sua história, um pouco da sua família, né? O que levou ela a chegar hoje a colocar o nome à disposição e ser aí pré-candidata a deputada estadual. Muito bem. Sarita, nos conta um pouco aí da sua infância, da sua mamãe, como que foi, quem é essa menina nova, com tanto conhecimento, com tantos títulos? Bom, gente, boa noite. Eu sou o típico caso da pessoa que nasceu para dar errado. Epa!
Que as pessoas dizem, né, que determinadas histórias as pessoas nascem para dar errado. Não que eu concorde com essa frase, mas eu estou usando essa frase porque me disseram isso, né? Quando eu cheguei na fase adulta, uma tia minha falou assim: nossa, é incrível, você nasceu para dar errado e você deu para a coisa certa. Isso é muito, muito forte, você dizer isso para uma pessoa, né? Então, vamos lá. Eu nasci em Alegre. Sul do estado do Espírito Santo, isso. Espírito Santo. Depois de Cachoeira, mais ou menos 1 hora. E antes de Iguaçuí, eu tenho 2 irmãos, do segundo casamento do meu pai. Minha mãe sempre foi uma lutadora. Quando as pessoas me perguntam sobre política, eu sempre vi na minha mãe a pessoa que lutava por políticas públicas. Porque políticas públicas, a gente tem que parar de estigmatizar. Estigmatizar, obrigada. Tudo na nossa vida é políticas públicas. O vizinho que coloca o som alto, a sua convivência com seus irmãos, com seus pais, escola, tudo isso são políticas, né? A política da boa vizinhança. Então, eu vi a minha mãe nessa luta. Vim, né, de um lar muito pobre mesmo, de um pai alcoolista grave, porque o termo alcoólatra não se usa mais, e minha mãe lutou para sustentar 3 filhos. Eu vou contar um episódio muito rápido, que eu entendi o que é você lutar por um grupo. E em 1984, eu tinha 7 anos de idade, eu estudava no colégio Ormanda Gonçalves, em Cobilândia, e eu fui retirada da escola porque eu estava de chinela havaiana. Eu não tinha o que comer em casa e eu fui retirada da escola. Se eu ficar emocionada, porque é uma coisa muito legal. Eu não choro, eu não fico emocionada pela tristeza, mas por aquilo que eu acho que outras crianças passam ainda. Ou já passaram, vão passar, né? E eu fui retirada da escola porque eu estava de chinelo e a diretora queria que todas as crianças estivessem de tênis. E eu cheguei em casa, como eu fui sempre uma criança muito levada, minha mãe achou que eu havia aprontado, né? Aí me pegou pela orelha e me levou lá para a diretora e falou assim: fulana, por que Sarita foi tirada da escola? Ela aprontou o quê? Não, Sarita foi tirada da escola porque Sarita estava de chinelo. Minha mãe falou assim: mas você vai tirar? E minha mãe, naquele momento, uma mulher... Não acreditou em você. Não acreditou porque eu era levada, né? Eu aprontava. E quando ela recebeu aquela notícia, como que uma criança não pode estudar porque estava de Havaianas? O que minha mãe fez? Em toda a simplicidade da 4ª série que ela tinha, né? Que minha mãe hoje tem quase 70 anos, 69 anos. Na simplicidade dela, foi buscar os direitos dela. Ela foi na Secretaria de Educação do Estado. Ela parou numa rádio que existia, até o locutor já faleceu, e ela foi pleitear esse direito da filha estudar na escola usando chinelo. No outro dia, minha mãe fez um rebuliço, e no outro dia eu estava na escola de chinelo. Então, assim, o que a gente aprende com essa experiência? Que uma andorinha só faz verão, sim. Uma pessoa que acredita. Então, eu tenho certeza absoluta que não foi só comigo que foi colocada para fora da escola. Só que outras pessoas foram e as mães se calaram. A minha mãe não se calou. Então, eu tive essa experiência, eu tive sempre essa referência de alguém que tenha que lutar pelos direitos. Isso foi muito importante. Então, sim, foi uma infância muito pobre. A gente estudou, minha mãe sempre bateu na tecla da questão de estudar. Minha mãe trabalhava e deixava 2 crianças sozinha. Você é a mais velha ou mais nova? Eu sou do meio. Do meio. Eu sou do meio e eu tomava conta, porque eu sempre fui a mais, né, mais esperta, assim, né, a mais madura. Então eu sempre Geralmente tomava conta. A mulher ela amadurece mais rápido do que... E a minha irmã é muito tímida, então eu tomava conta. As meninas, né? Amadurece mais rápido. Eu tenho um irmão mais novo e a minha irmã mais velha, 2 anos mais velha. Minha irmã mais velha. Só que a minha irmã é muito tímida. Então, nós somos, né, a vida se seguiu. Eu tive enquanto a gente viveu com meu pai, foi uma infância muito difícil, de violência física. Muita agressão violência mesmo? Muita agressão. Eu era mesmo? Espancada. É mesmo? Tem um episódio eu vou contar rápido, porque não é para fazer drama e nem nada, porque eu não preciso disso. Não, mas é a sua experiência e eu acho que pode ser que seja a experiência de você que está do outro lado, né? Que acha que problemas acontecem com você. Não é verdade. Por favor, Sarita. É violência física mesmo, de tomar paulada. De ser acordada com um chute na costela. De ser espancada durante um dia todo e não comer. De ser trancada num quarto escuro. E, quando você pedir comida, meu pai me dava casca de batata crua para comer. Então, assim, foi uma infância de violência. Mas eu não sou uma pessoa amarga. Sou de fácil socialização. Eu acho que a gente não pode justificar
Eu nunca usei drogas na minha vida, não sou dada a bebida. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa de bem com a vida. Resolvida? Resolvida, porque chorar e querer ser uma pessoa pior não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, então eu tenho que ser melhor. Só se for pra lavar o rosto, né? Chorar, né? E vida que segue. Eu acho que determinadas coisas... mares bravios formam bons marinheiros. Eita, repete a frase. Mares bravios formam bons marinheiros. Que bacana. Então, mar calmo não forma bons marinheiros. Então, Talvez a palavra que define seria resiliência, então. é uma resiliência, uma fé, não sei. Eu não sei te dizer o que é. E eu passei muito, quando eu trabalhei na unidade de saúde, eu passei muito para os adolescentes que tinham pais que viviam com alcoolismo, que sofriam violência, que elas queriam o quê? Beber, se envolver com tráfico, para sair daquela vida. E eu falava com elas assim, ó, eu sempre quis ter uma vida melhor do que os meus pais tiveram. Então, eu fiz o ensino médio, a vida seguiu. Em 89, minha mãe teve que fugir para Valadares, do meu pai, eu e meus 2 irmãos. Olha. Minha mãe sem condição nenhuma de sustentar 3 filhos. Sua mãe é de Minas? Minha mãe é de Minas, minha mãe é de Resplendor. Nós fugimos para Valadares em 89, e minha mãe não tinha como ficar com 3 filhos, então ela dividiu os filhos. Eu fui para Colatina, morar com a minha avó, minha irmã foi para Alto Rio Novo, e meu irmão... Você tinha quantos anos? Eu tinha 11. 11 anos, separada Da mãe e dos da irmãos. mãe. É difícil, hein? Faz parte da vida. É muito do que eu sou hoje, né? Então, foram quase um ano sozinha. Sim, sem, né, o meu núcleo familiar, com a minha avó, que é uma pessoa maravilhosa, que Deus a tenha, que já faleceu. Em 1990, minha mãe conhece uma pessoa maravilhosa, que se eu pudesse ter escolhido um pai para mim, Darcy Gomes Cadete, que Deus o tenha também, que já faleceu, que foi uma pessoa que deu para os meus irmãos e para mim uma estrutura de um lar. Olha, que bacana. E eu amo futebol, eu sou vascaína. Eu comecei a gostar de futebol com meu padrasto, só que ele é flamenguista, então eu deserdei da questão do Flamengo e fiquei com o Vasco. Era boa rivalidade. Era uma boa rivalidade e foi uma fase da adolescência em Paú que foi maravilhosa. Foi uma adolescência em que eu tinha uma cama para dormir e refeição todo dia, uma mesa posta e tinha uma gaveta no guarda-roupa. Coisas que se eu falo agora e as pessoas falam assim, nossa, Isso é tão comum, né? Isso é tão comum. Mas a maioria das pessoas não sabe, isso não é comum. Há muitas famílias que não têm uma cama, né? Que estende o colchão no chão para dormir. Divide com a família toda. E às vezes divide com muitos, e quando chove ainda tem problema, né, Sarita? Você falava da sua infância e o quanto vocês sofreram em um dado momento com necessidade das coisas. E depois você fez uma colocação interessante que você tinha uma gaveta no guarda-roupa, tinha uma cama. Conta um pouquinho disso. Então, em 1990, minha mãe foi morar com o Darcy Gomes Cadete, vou falar o nome dele porque ele merece a homenagem. E foi uma pessoa maravilhosa na minha vida e na vida dos meus irmãos, porque nós tivemos uma casa, cama para dormir, todas as refeições. Olha. E pode parecer uma coisa muito boba, mas para quem passou uma boa parte da vida sem ter essa normalidade dessas refeições, de colocar uma mesa, e ele fazia esse café, ele colocava uma caneca de leite com café e um pedaço de bolo, ele fazia uma mesa, ele tinha uma comida de domingo, de macarrão, galinha, então isso para mim era uma novidade. Sim, maravilhosa. Era assim, e o amor, né, e o carinho que a gente recebia, que também era fora de sério. Eu reconheço ele como um pai, apesar de ter vivido com ele um pouco tempo. Talvez para você que nos assiste, você talvez não consiga compreender o que ela está falando na profundidade, mas estima-se um número muito grande no Espírito Santo, hoje, em 2022, de em torno de 10%, né, Sarita, de famílias que não conseguem fazer as 3 refeições diárias do dia. E muitas outras famílias também não têm uma cama, né, Sarita? Não tem um guarda-roupa. Quando chove, às vezes, a casa é alagada, perde tudo. Já vivi muito isso. De casa cheia d'água, Cobilândia. Cobilândia, em 84, ficava 3 meses cheia d'água. Minha casa virava um rio. É mesmo. A casa úmida, em Cobilândia, na Quinta Avenida. Então, assim, eu morei no meio da selva amazônica, numa tenda,
criança. Então, assim, vivi uns poucos boas, assim. Mas tudo enriqueceu a pessoa que eu sou, assim. Eu acho que eu sou... Só forjou o caráter, né? Eu sou a somatória disso tudo. E uma mulher com 2 meninas e um menino... Hoje eu vejo, né, a dificuldade das mães colocarem as meninas na linha, né? Vou colocar assim um termo, né, figurado. Era muito difícil, é muito difícil, né? Então a gente entendia que tinha um respeito. A gente sabia que a gente precisava de uma vida melhor. A gente sabia que essa vida melhor só viveria através do estudo, né? Então, assim, minha irmã, ela é professora de Vila Velha, concursada, tem 2 cadeiras. Minha irmã acabou um mestrado agora na UFES. É uma pessoa muito inteligente. E ela falou sobre a pobreza, né, e a alfabetização. Ela tem um trabalho maravilhoso lá em Terra Vermelha. Qual o nome da sua irmã? Manuelita. Manuelita, meus parabéns pelas Pode suas chamar ela para o conquistas. podcast e falar sobre educação e alfabetização. Olha, que convite aí, ó, já lançado, E hein? que vai dar uma história muito boa, tá? É uma pessoa formidável. Que bom. E muito inteligente, assim. E então, nós, depois de um período de 3 anos, minha mãe se separou e a gente foi morar na Barra do Jucu. E voltamos a umas dificuldades, porque minha mãe é técnico de enfermagem. E em 1992 para 93, na época do governador Albuino, os técnicos de enfermagem, toda a área de saúde ficou 6 meses sem receber salário. Eu lembro disso. Todos os servidores do Estado. Se eu não estou enganada. Professores, eu lembro. Todo mundo e tal. E a gente passou muito, tomava mingau de fubá. Porque não tinha dinheiro. Minha mãe tinha 2 empregos no Estado, mas não tinha dinheiro para comer. Porque tinha um atraso, né? O atraso. E não podia fazer greve. Tinha que trabalhar. E ela saía e deixava os filhos em casa sem ter o que comer. Então, eu cresci, fui trabalhar muito nova, fiz ensino médio. E, em dado momento da minha vida, eu fiquei com meus irmãos em casa, trabalhava o dia todo. Minha irmã passou na UFES para pedagogia. Eu passei na primeira fase da UFES e a segunda fase. Só que eu não pude entrar na UFES porque eu trabalhava o dia todo e sustentava a casa. Então, ficava complicado eu ter uma redução do meu salário na época. Mas eu nunca desisti de estudar. Então, em 2004, eu tive meu encontro com o SUS. E eu Opa! Em 2004, eu ingressei na Prefeitura de Vitória como auxiliar de saúde bucal. E eu aprendi a amar o SUS. Amar uma unidade de saúde, saber o que a população vai lá e recorre ao cuidado. E eu não estou falando aqui de falsidade, ser demagoga, não, porque quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço. E eu fui conhecer os conselhos de saúde, a participação social do cidadão com a saúde, as ferramentas que o governo dá para a gente poder opinar sobre aquilo e acrescentar e enriquecer o trabalho. E eu entendi naquele ano de 2004 que eu poderia fazer gestão. Porque eu via muita coisa errada, não que eu era sabichona, mas eu falava assim, nossa, mas podia fazer isso diferente, né? E eu quis fazer um curso de gestão hospitalar. Meu salário era R$268 na época e a faculdade custava 380. 268 era o salário e a faculdade 380, mas essa conta não fecha. Não fecha de jeito nenhum. Mais passagem e mais xerox, mais alimentação. Gente. E eu fiz o vestibular, fui na fé e na coragem, passei. Cheguei no meu trabalho, na Ilha de Santa Maria, na unidade de saúde lá. Sentei e chorei. Fiz igual poeta, né? À beira da estrada, sentei e chorei. Olha. E uma colega de trabalho, e eu faço também questão muito de falar ela, porque eu acho que na vida sempre tem uns anjos que Deus manda. É verdade. Marcele Câmara Pupim, era uma dentista, aposentada hoje em dia. Ela me viu chorando e me perguntou assim, por que eu estava chorando? E eu custei a falar porque eu não tinha intimidade com ela. E eu falei para ela que meu sonho era fazer uma faculdade. Porque eu queria fazer um trabalho, eu tinha capacidade. E ela foi a segunda pessoa na minha vida que olhou para mim e me viu que eu tinha capacidade. Porque na 5ª série, vou fazer homenagem ao professor Arnaldo, de História, Arnaldo Lopes. Hoje é dia das homenagens. Ele é um mestre em História. E eu queria dizer o seguinte, aproveite a oportunidade que as pessoas te dão. Quando alguém te estender a mão e acreditar em você, dê oportunidade. Professor Arnaldo, naquela pobreza que eu contei anteriormente, eu na 5ª série, eu não tinha dinheiro para comprar. Naquele ano do chinelo que eu fui expulso da escola, o professor Arnaldo era meu professor de História e eu tinha que comprar 2 livros, o de atividade e o livro de teoria. E eu não tinha dinheiro nem para comer, eu ia ter livro. Minha mãe foi na escola, ele falou que eu era uma aluna muito inteligente e que eu merecia a oportunidade de ganhar. E ele me deu esse livro. E ele proibiu minha mãe de contar para mim que
ele que foi e me deu. E eu estudei o ano todo com aqueles cadernos. Depois ela me contou. Há 5 anos atrás eu encontrei o professor Arnaldo no Facebook e fiz um texto para ele, homenageando ele, que eu era uma mulher de bem. Aos 35 anos eu reconhecia que ele olhou para uma criança de 9 anos e que ele deu a oportunidade de estudar, né? Eu não fiquei humilhada pelo fato de não ter o que comer e não ter o livro, mas ele apostou em mim. Anos se passaram, uma pessoa olhou para mim e apostou: Sarita, eu vou pagar a sua faculdade. Que essa pessoa que é Marcele Câmara Pupim. Câmara Pupim. Dentista Poxa, aposentada. eu tenho meu respeito também, viu, Marcele? Fazer o bem é sempre bom. E ela vai me matar porque eu falei o nome dela e ela detesta que eu conte essa história. É para o bem de outros, é para incentivar outras pessoas a acreditar nos outros, e especialmente em pessoas que têm sonhos, porque a gente só pode acreditar quando a gente sonha, não é isso? Esse é o resultado, está aqui, uma pessoa que tinha tudo para dar errado, como você falou no início, né? Mas acreditando, fé em Deus, coragem, determinação, e pessoas de bem, como um anjo, como você, Marcele, ajudou a nossa amiga Sarita a ter tantos esses cursos maravilhosos e ajudar pessoas. Eu gostaria de ouvir sobre isso, que a saúde é um lugar cheio de oportunidades, né? Você recebe pessoas ali debilitadas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e se você não tiver um tato singelo para tratar com essas pessoas, elas não vão vencer, né, Sarita? E eu acho que quando a gente passa por momentos de dores, assim, que você se coloca no lugar do outro, é mais fácil você entender a revolta que às vezes o usuário do SUS ele tem, porque ele já está acostumado a ser desprezado. Maltratado. Né? Então ele já chega com uma velocidade em cima de você, porque ele acha que ele vai ser atacado e vai ser maltratado. Então eu também já estive nesse lado, né? Então é mais fácil, para mim foi mais fácil entender esse lado. Né? Dessa necessidade de ser acalentado no sentido assim, vou te escutar. Quem nunca escutou uma história de que alguém ia no médico todo dia ou ia no posto de saúde todo dia só para ter alguém para ouvir? Então, assim, fechando a experiência do curso, a Marcele pagou minha faculdade toda e ela foi essa pessoa que fez. Então, a minha vida sempre teve alguém que fizesse isso por mim. E cá estou, né? Muito bem. Cá estou. Bom, cá estou com um novo projeto na vida. Um novo projeto, que mais uma vez alguém olhou para mim e falou, bora! E aí, o que você acha? Como foi isso daí? Conta para mim. Qual foi o start para a política? Você disse que a sua mãe A minha mãe era... é uma politiqueira. É. A minha mãe é uma pessoa que, em 84, ela montou uma cooperativa de bordadeiras. Olha, que bacana. Em 84? Em 84. Minha mãe sempre foi visionária, assim. Mesmo sem cultura, eu olhava nela uma liderança. Eu sou muito parecida com ela, de personalidade. E então, as pessoas viam, a gente conversando anteriormente, né, você falou assim, como é que você se vê, né, na política? Eu falei, primeiro, as pessoas reconhecem na gente uma liderança e toda liderança é colocada como uma política. Né? A gente tem essa cultura. E então, nos últimos 20 anos, eu me envolvi com política, ajudei colegas, ajudei pessoas que eu acreditava, né, que assim, a gente costuma fazer isso. E as pessoas falavam assim, que dia que eu vou votar em você? Que dia que você vai vir? Colocar o seu nome à disposição para servir a comunidade em uma amplitude muito maior, né? Além da saúde, né? Mas dizem que eu tenho boca de balde, né? Que eu não tenho perfil para política porque eu falo muito o que eu penso. E que eu brigo pelas coisas que eu acredito. Eu acho que o mundo político, o mercado político, ele está carente de pessoas autênticas. Se você é uma pessoa autêntica, e a gente já percebeu isso, você tem mais é que colocar seu nome mesmo e deixar a sociedade conhecer quem é você, quais são os seus valores, né? Isso é muito importante, esse bate-papo, para que as pessoas que te conhecem compartilhem a tua visibilidade aqui no podcast Alô Brasil, a sua voz chegue mais longe e valorize o seu sonho, seu projeto. Por quê? Porque sua intenção, eu posso perceber isso, que é de servir. Sim. E servir é uma virtude, nem todo mundo tem essa disposição. Porque como uma consultora ou como uma empreendedora da área
da área médica, você tem espaço em muitos outros campos da área, né, da saúde, que você pode ser muito bem remunerada sem depender de ser funcionária do Estado, no sentido de ter um mandato. Mas quando você tem um mandato, você tem o poder de ajudar, de fato, as pessoas com leis, né, com recursos financeiros para N áreas, né? Mas, amiga, nem tudo é flores, né, nesse processo, né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho da sua vivência dentro do sistema de saúde do Espírito Santo e que você nos ajudasse com o seguinte: como está o sistema de saúde capixaba? Então, a minha vivência da saúde pública é unidade de saúde básica, em que eu trabalhei em Terra Vermelha. Eu fui concursada de Vila Velha, fui concursada de Vitória e eu pedi exoneração. Tá? Eu pedi para sair em 2015, deixei de ser servidora efetiva de Vitória. E eu estive por 10 anos numa unidade de PSF, que é PSF é o que significa? Unidade Programa de Saúde da Família. Tá. É uma unidade em que você acompanha a criança até o idoso. O médico, ele acompanha toda a família. Ele tem todo um programa, é um programa federal, PSF. Sim. Ele vende, né, de verba. Então, os municípios hoje que não investem no PSF, não sei por quê. Recurso tem. Recurso tem. E de quem que é o recurso? Federal. Vem? Recurso federal. É aquele médico que vai de casa em casa, que mede pressão. Que tem a visita, que tem agente de saúde. Faz o acompanhamento ali das pessoas. Mesmo. Que bacana. Isso que é tem muito um acamado e vem um fisioterapeuta. Porque a equipe do PSF, ela meio que completa, né? Ela tem o técnico de enfermagem, ela tem um dentista, ela tem médico, ela tem um enfermeiro. Então, e ela é calculada por números de habitantes. Sim. Né? Feito todo um cálculo. E tem médico para atender todo mundo? Nas equipes de PSF, sim. E por que falta médico nos PAs, então? Então, hoje a nossa realidade de PA, na Grande Vitória, é que os PAs eles estão sendo gerenciados pelas OS, né? Ixi, que OS? Então, eu vou definir a OS de uma maneira bem... Sim, de uma forma que todo mundo vai entender. Eu até escrevi. Opa, vamos OS lá. É uma qualificação que o Estado dá a uma administração, a uma entidade privada, eu tenho que olhar para lá, uma entidade privada sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do poder público. Uhum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem uma empresa privada que ela se diz que não tem nenhum interesse de lucro, o governo dá a ela o nome de OS, de uma organização social, como se ela trouxesse um benefício para a sociedade e que ela não vai ganhar nada com isso. E ela recebe... Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Estou traduzindo, hein? Tem lá uma unidade de saúde no município, que sempre foi administrada pelo poder público. Isso. Certo? Pela Secretaria de Saúde. Pela Secretaria de Saúde, com verba do município, do estado e até mesmo federal. Procede? Certo. Aí, por lá das contas, alguém tem uma ideia e fala assim, vamos colocar o setor privado para administrar esta unidade de saúde, é isso? Seria isso? Seria isso. E esta unidade que chega, ela trabalha só por amor, se eu entendi bem, é isso? Seria? Só por amor? Porque segundo a lei, vou falar a lei que eu não decorei, a lei 9.637 de maio de 98, ela define que a organização social ela tem que não ter fins lucrativos. Ela não vai pensar em... Eu fico olhando para você, né, Lucas? Eu gostei dele, eu fico olhando para ele, aí eu esqueço da câmera. Não tem lucro. Você cria, né, uma associação e o governo diz que você presta serviços à sociedade. Os UPAs de hoje da Grande Vitória, eles são todos, tirando acho que Cobilândia, que ele é ainda da prefeitura, mas eu acho que Vitória, o prédio Suai da prefeitura ainda, de Vila Velha, o UPA da Barra do Jucu é OS, que é a mesma OS do PA da Glória. Mas essa prática, Adonaldo, de OS, também é utilizada nos hospitais públicos, tá? Não é só em unidade de saúde, não. Ah, é? É. Ixi. Nós temos 4 hospitais públicos hoje administrados por OS. Então deixa eu sintetizar aqui.
Digamos que um hospital público tem uma receita bruta de 10 milhões. Uma despesa. Uma despesa de 10 milhões mês. Uhum. Né? Quando ele passa para uma OS, ele é gerido por qual valor? Então, eu já procurei, né, como especialista em políticas públicas, e eu também mexo com licitação. Eu já procurei um valor, algum momento em que o Estado diga, né, mostre. Eu leio o Diário Oficial todo dia. Você lê Diário Oficial todo dia? Gente, é intelectual. Todo mundo sabe, quem vai assistir esse podcast sabe que eu leio. Olha que legal. Eu leio o Diário Oficial. Eu nunca vi. Se eu nunca vi e perdi, que alguém me mande, tá, por favor. Eu não sei quanto que custa. Mas não teria que estar no portal da transparência do governo do estado, da prefeitura que contratou essa OS? Então, o contrato, ele sai o valor dele. Mas você não sabe quanto que custava aquele hospital para ser mantido. Exemplo, o IMABA, que é um hospital infantil dali da Glória, ali Soteco. Uhum. Ele foi entregue, né, a uma OS em 2016 ou 2017. Ele já passou por 3 OSs. O Estado resolveu entregar ele para uma empresa para dizer que vai melhorar o atendimento. Então, mas me ajuda numa coisa. O Estado entrega só o piso ou entrega mobília, ele equipamento? Coloca equipamento e imóvel à disposição dessa empresa. Tudo? Tudo. E ele ainda dá dinheiro para ela, porque ele vai receber X para administrar. Só que tem as licitações, tem as compras, tem maquinário, tudo isso, e o governo ainda manda. Lembra que no começo eu falei que a OS, ela é denominada OS para que ela possa receber vantagens do governo? E se ela for colocada também como fundação, ela também tem toda uma outra graninha aí e um desconto de imposto. Então, hoje, nós temos, né, 4 hospitais. E por que os deputados estaduais não dão uma olhada nesse negócio? Será que isso está certo mesmo? Porque, gente, o deputado é o fiscal do povo. Ele teria por obrigação de dar uma olhada nesta situação, conferir se de fato ela está cumprindo o requisito da lei, porque se eu estou entendendo, então uma entidade filantrópica está cuidando de um hospital público. Sim. E ela é filantrópica e OS. Ela ganha nas duas pontas. Entender um pouco melhor disso, né? E, Adonaldo, o mais grave disso tudo, eu acho, é que nós temos 4 deputados que são médicos. Nós temos 4 deputados médicos que, quando se elegeram, levantaram a bandeira da saúde. Mas todas as entregas dos hospitais, todas elas foram aprovadas. Eu acompanhei bem o começo. Mas olha só, quando eu quero instigar esse processo, eu quero entender um pouquinho, Sarita. Veja bem, quando esta unidade se transforma em OS, quer dizer, quando aquele hospital público ou aquela posto de saúde se transforma em OS, quer dizer que vai ser administrado por um terceiro, acho que é por aí. O que é feito com os funcionários públicos que ali estão? Então eu vou te dar médicos, um enfermeiro. Eu vou te dar 2 exemplos bem básicos. O PA da Glória, quando ele foi terceirizado, eu vou usar o termo terceirizado, tá, gente? Ficou aquele rebuliço porque ninguém diz nada. Os servidores efetivos, concursados lá, eles ficam naquele rebuliço porque eles não sabem para onde vão. E todos os técnicos de enfermagem, na maioria que eu conheço, têm 2 empregos. As pessoas já têm a vida organizada. Nós, né, não então somos... é comum um técnico de enfermagem trabalhar em dois empregos. 80%. Uhum. E qual é o salário de um técnico desse pelo estado ou pelo município, em média? Então, do estado, 2.600. 2.600. Então, se ele tem 2 empregos, você está falando aí... mas normalmente ele não tem... Não, ele não tem 2 empregos no estado porque não pode, a lei não permite. Ah, tá. Ele tem um no estado e um na prefeitura. No município. Prefeitura de Cariacica paga um salário mínimo. Um 1.200, salário mínimo para um técnico de enfermagem? Deve estar pagando 1.400, 1.300 e pouco. Bom, complicado isso daí. A Prefeitura de Vila Velha também. A Prefeitura de Vila Velha paga menos ainda. A Prefeitura de Vila Velha paga menos de um salário mínimo ao servidor. Então nós estamos falando aí de um salário por 2 jornadas de trabalho em torno de R$3.800 bruto, aproximadamente. Isso. Mais os descontos.
Ganha bem um profissional de saúde. Né? Mas é 2.600 aí bruto, né? Ele vai ganhar no lucro. Gente, eu tô rindo para não chorar, tá? Ganha muito mal, né? Por isso que o parlamento votou recentemente o piso salarial. O piso salarial 4.000 e alguma coisa, o piso mínimo que o município tem que pagar, né? E o estado também. A categoria dos auxiliares de enfermagem, e técnicos de enfermagem. Esse é um governo inclusivo, né? Acho que esse é um ponto para o Congresso que votou uma lei muito importante. Só que, infelizmente, votou agora. Eu, particularmente, eu não vejo que nos próximos 5, 10 anos que isso vai realmente refletir. Mas a lei é impositiva. Então, mas existe a questão do limite do limite da folha de pagamento. Né? Questão fiscal, e você tem 200 técnicos de enfermagem, recebendo 2.000, como é que de repente sua folha de pagamento dobra? Eles vão usar isso. Vão ter que argumentar. Poderia fazer fracionado. Mas vão ter que se adequar à lei. A gente espera que o próximo executivo que chegue, né, faça um orçamento que contempla o salário desse profissional tão importante para a vida. Né? Até porque ele vai parar de ter 2, né? Exatamente. Ele vai dormir. Pois é. Bom, então você disse que quando o posto de saúde se transforma ali em OS, esse profissional de saúde vai para onde mesmo? Então, aí agora eu vou falar daquilo que eu vivi, né? Eu fui gestora num hospital público estadual durante 5 anos e eu vi o que aconteceu. A secretaria vai terceirizar, vai entregar para uma OS. Aí você tem 400, 300 funcionários, servidores. Vou falar dos efetivos, tá? E depois eu falo dos DTs. Você tem pessoas que estão lá há 20 anos cuidando de bebezinhos prematuros e a pessoa vive daquilo. A vida da pessoa é que ela é especialista naquilo, né? Você pega um eletricista que só instala ar-condicionado e coloca ele para consertar caminhão depois. Essas pessoas são retiradas de uma forma abrupta, sem um planejamento. Eu vi isso. Eu vi pessoas tendo depressão. Eu vi pessoas assim, saindo do seu normal por questões de não se encontrarem mais num ambiente de trabalho. O IMABA, quando ele foi terceirizado, essas pessoas foram... Eu vou usar um termo muito, muito pesado aqui. Fique à vontade. Mas não é pesado, eu vou usar como não se diz. As pessoas foram desovadas no hospital que eu trabalhava. Sarita, desova é questão de gente morta, né? Eu estou sentindo também que a dignidade das pessoas foi assassinada. As pessoas iam na Secretaria de Saúde procurar uma orientação para onde eu vou. Você ganha uma folhinha, a Secretaria fala assim, eu tenho o Doro Silva para você e tenho o EAC. Aí a pessoa mora em Vila Velha. Ela vai para o Doro Silva, que é longe para caramba, porque ela tem a rotina, ela tem filhos. Mas você tem que escolher. Que doideira. Aí você fala assim, uai, gente, como é que eu faço? Isso é de uma hora para outra. A mudança não é feita com planejamento. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de profissionais, de seres humanos. E essas pessoas foram... se eu não me engano, o hospital que eu trabalhava recebeu 118 pessoas. As pessoas ficavam no pátio, as pessoas iam na secretaria todos os dias, ver o que iam fazer da vida delas. E foram alocadas em setores na qual elas não se identificaram. Teve uma enfermeira que ela era da área de neonatal, uma graça de menina, teve vários afastamentos de saúde, tá? Muitos afastamentos, porque ela falava comigo assim, eu não sei trabalhar com adulto. Eu não sei trabalhar com paciente paliativo, porque o hospital que eu trabalhava, paciente paliativo, gente, é aquele paciente que está no hospital esperando só a hora dela ir, que você não tem mais nada para fazer por ela, que o hospital só dá um conforto. Então, esse é o paciente paliativo. Então, você imagina uma enfermeira que passou 10 anos cuidando de bebezinho recém-nascido, né, o nascer, o lutar pela vida, que toda uma possibilidade, e ela vai cuidar de gente que está já fechando a conta. Então, isso é muito, muito grave. É muito sério, né? Você tira até a autoestima da pessoa, né? Tira ela da rotina. Lógico, sair da rotina é até bom em certos momentos, mas não tão drasticamente assim, né? Mas quem trabalha na saúde, ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma identidade de pertencimento àquele setor. Ela é dona do lugar no sentido positivo. Ela fala o seguinte, que a UTI é dela. Pacientes. São meus... Isso, você falou tudo agora. São os meus pacientes, são as minhas crianças. É verdade. A UTI é minha. Então, a gente tem a gente se apodera daquilo que é o nosso trabalho. Tá? Então,
a gente tem isso. E a terceirização, né? A entrega dos hospitais no Estado, eles não têm esse respeito para com o servidor público efetivo. Vamos falar dos DTs? Os DTs, se eles conseguem ser alocados, ok. Se eles não conseguem, eles vão ser demitidos. E teve um dezembro... Vamos dar a cifra do DT, né? O DT é designado temporário, né? É o contrato. São as seleções que o Estado faz. Uhum. E o EF é o efetivo, aquele que não pode ser mandado embora. Ele não pode ser mandado embora se ele não cometer nenhum crime. Então, o DT, quando chega ao OS, ele evapora. Aí, se o salário dele era 2.600, o OS chega pagando quanto? 1.200. 1.200. Nossa, um grande negócio para o Estado fazer OS, né? A gente tem que saber se o contrato... Gente, é muito grave esse negócio. É muito grave, eu falo muito sério. É a única hora que eu consigo ficar sem palavras, porque eu também fui gestora de RH, então eu sei do que eu estou falando. Né? Eu não estou falando de algo que alguém me contou. Eu estou falando do que eu vivi. E eu sofri junto com as pessoas. Então, basicamente, aquele trabalhador, DT, que ganhava 2.600. Mas ele não é garantia que ele vai ser contratado pela OS. Sim, mas se ele quiser trabalhar, continuar no mesmo hospital, fazendo a mesma coisa, ele sai de um salário de 2.600 para um salário de 1.200. É um excelente negócio para o trabalhador, hein? O Aqua, acho que foi o primeiro instituto... O legislativo tem que dar uma olhada nisso, o executivo tem que dar uma olhada nisso com carinho. O primeiro instituto, associação lá que assumiu, né, lá no IMABA, ele pagava um salário mínimo ao técnico de enfermagem. Primeiro, entendeu? E o segundo também, que eles tiveram a dificuldade de contratar profissionais, porque o salário era muito baixo. Então as pessoas não aceitavam, eles começaram a meio que pegar papel na ventania, assim, para poder fechar o corpo clínico deles, tanto para médico quanto para os técnicos de enfermagem, a enfermagem mesmo, nutricionista, todo. Aí é uma avalanche de salários baixos, tá? As OS vêm com essas questões de salários baixos. Eu só não entendo, senhor Donaldo, eu me considero uma pessoa instruída na questão do SUS. Eu me considero. Eu já trabalhei na Secretaria de Saúde de Vila Velha, na parte de licitação. Então, assim, alguns setores, eu posso dizer para você que eu tenho uma experiência interessante. Eu nunca entendi qual é o benefício do Estado para passar para a sociedade um atestado de incapacidade. Por quê? Existe a Secretaria de Saúde, nós temos uma secretaria com profissionais formidáveis. Eu conheço pessoas, enfermeiros, médicos, com mestrado, com pessoas de uma capacidade técnica maravilhosa. Aí a secretaria diz para a sociedade o seguinte: olha, eu não tenho capacidade, porque é o que eu estou entendendo. Se eu deixo um hospital público para ser gerido por uma organização, eu estou passando um atestado de incapacidade de que eu não sei gerir aquele hospital e que eu não tenho ninguém, sendo que tem profissionais formidáveis. E eu não entendo economicamente o porquê. Uma vez, quando foi entregue o segundo hospital público do Estado para uma OS, o secretário de saúde na gestão na época disse o seguinte, que eles estavam entregando aquele hospital para a OS porque a lei de licitação travava a compra de determinados medicamentos, e quando faltava medicamento, quando o paciente chega lá e fala que não tem o medicamento, é por causa da licitação. Mas eu já trabalhei na Secretaria de Saúde na licitação, e o problema não são as leis, porque a lei, ela funila, ela dificulta o roubo. Ela dificulta o roubo, né? Porque você tem que ter uma transparência, você tem que ter uma pesquisa de qual valor vai ser praticado. Essa pesquisa é uma pesquisa séria, você monta um processo. As empresas que vão entrar, elas têm que provar que elas estão idôneas, mas isso tudo é público. Quando você entra, você tem uma OS, eu vou falar a verdade para vocês. Eu procuro. Eu não estou aqui dizendo, ela não procura. Quem me conhece sabe que eu procuro. Eu procuro, até por questão de trabalho, esses contratos que são formalizados em algumas OSs, para ver qual foi o preço praticado, tal, e olhar essas questões. Eu não acho. A única OS que eu vejo que os contratos estão públicos é a OS que administra a UCAM, a EBSEB. Você pode ir lá na página de licitação, de transparência dela, que todos os contratos, se ela tem uma empresa de ar-condicionado, vai estar lá.
o documento lá, o contrato que ela fez com a empresa e o valor que foi praticado. É a única que eu achei. Você conhece algum caso de IOS administrando hospital particular? Não. Tem aí, por exemplo, o Hospital da Unimed. Pela Unimed. Meridional. O Meridional tem 2 PAs, né, que ele administra aqui na Grande Vitória. No UPA de Cariacica, eu acho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Muito bem. Bom, você tem uma experiência muito grande, a gente já percebeu, na área de gestão pública, especialmente na área da saúde, e coloca o seu nome à disposição para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. É a primeira vez que você vem como um pré-candidata? É a primeira vez que eu venho como pré-candidata a qualquer coisa que eu nunca me candidatei. Eu já pensei nisso, mas eu pensei que assim, quando eu chegasse aos 50 anos eu faria isso. E eu sempre falei para os amigos, quando eu chegar com 50 anos, eu vou me candidatar a vereadora. E o pessoal, não, vem logo. E eu tô com 45 anos. Tá nova. 45. Tem muito a contribuir com o Brasil. Eu antecipei 5 anos no projeto, né? Porque o momento foi uma proposta interessante e eu acho que a gente precisa realmente oxigenar o nosso país, né? Oxigenar o nosso estado. E a gente tem que ter alguém com vontade de fazer algo diferente. Nós temos muito pouca voz feminina dentro da Assembleia também, né? Em qualquer lugar do país. Seria importante melhorar esse coeficiente para as mulheres serem mais representadas por mulheres. Não estou dizendo que não são representadas por homens, né? Mas também podem ter ali mais vozes femininas e mulher entende mais uma das outras, né? Tem uma sinergia aí. Tem uma pesquisa, eu não lembro agora de qual foi o órgão que fez essa pesquisa, que diz que os estados, qualquer município ou estado que é administrado por uma mulher, até os países, né? Mas isso é fora, eles têm um índice maior de alfabetização e tem um índice menor de pobreza, né? Porque só o Brasil que saiu da curva então em 2010, né? A gente saiu aí de 80 e alguma coisa para 190 o ranking dos países que compõem aí o IDEB, né? IDEB. É lamentável, hein? Esse governo anterior aí trouxe uma tragédia para a educação, né? E, Adonaldo, eu vou falar uma coisa para você. A saúde é algo tão importante que a saúde, para mim, ela anda de mão dada com outras coisas, saúde e segurança. Eu vou dar um exemplo bem básico. O que a gente vê hoje mais no jornal é mulher apanhando de homem. Concorda? Eu não vejo mais jornal. Todo dia no jornal você tem um caso de violência. Quando não tem 2, tem 3. Todos os dias. Todos os dias tem esse caso. Lamentável isso, hein? Isso é um caso de saúde pública e de segurança. Quando você tem uma saúde instituída de forma de fortalecimento da atenção primária de saúde, de políticas públicas, você, de alguma forma, você consegue intervir na vida dessa mulher num trabalho de autoestima. E a saúde trabalha de mão dada com a educação, né? De você trabalhar a valorização da mulher e tal. Então, assim, a gente vive essa epidemia da violência contra a mulher, né? E é algo assim. Eu trabalhei, né? Eu fui gestora e eu tive pessoas que estavam dentro do hospital que apanhavam, né? Que sofriam essa violência. E é uma coisa complicada. Eu acho que é uma grande epidemia que a gente vive hoje no Brasil, essa questão da violência. E a questão de saúde pública. Você vê um norte que seja uma saída para que se resolva isso? Ou você acha que isso é uma questão conceitual? Eu não vejo. Vai ser uma opinião minha, tá, gente? Não tem uma questão baseada em fundamentos científicos. Mas, por exemplo, eu tenho 45 anos. Quando você vê as mulheres antes da minha geração, acima de 60, essas mulheres já casavam e já sofriam uma violência porque já fazia parte da cultura, né? O homem era dono da mulher. Se você olhar no jornal hoje, empiricamente, fazer uma contagem assim, muito básica, você vai olhar e vai perceber que as mulheres que sofrem hoje a violência, elas são de 30 anos para baixo. 35 é uma geração anterior à minha. Porque na escola que eu estudei, o menino, quando puxava meu cabelo, a professora pegava e falava assim, homem não bate mulher. Todo mundo dizia isso. Então, a minha geração... Estou dizendo que na minha geração não tem homem que bate mulher, não.
Mas a gente foi criada. Mulher não apanha de homem. Eu tenho 5 irmãs. Que eu saiba, nenhuma delas apanha dos maridos, não. Porque as mulheres são bravas, viu? Então, é essa valorização. Então, da mulher, ter o papel de mulher. Eu não quero ser homem. Eu não quero ser um homem. Eu não tenho força de um homem. Eu não quero o papel do homem na minha vida. Eu quero igualdade. Eu quero respeito. Mas eu não tenho que ser um homem. Sim. Né? Eu tenho que ter o meu papel. Então, assim, eu acho que... Ser respeitada nele. Ser respeitada como mulher. Eu sou frágil. Muito bom. Eu não quero ser. Eu sou frágil, sim. Eu quero que o homem Abre a porta do carro pra mim. Troca o botijão de gás. Eu troco lá em casa sozinha, porque eu moro sozinha há mais de 12 anos. E eu, na minha casa, faço tudo. Conserto coisa quebrada. Mas capinar o quintal. Capino também. Capina também? Capino. Poxa, eu também. Não, eu faço tudo. Sim, mas a gente tem... É uma questão de saúde pública, uma questão de educação. E você falou assim, tem solução? Tem. Ensinar as nossas crianças. Respeitar os outros. Respeitar. Você não acha que o álcool, o excesso de álcool hoje inserido... Falando de uma droga legal, né? Que está inserida, contextualizada aí na sociedade. Ela tem uma parcela muito, muito grande nessa violência? Eu acho, mas eu vejo o seguinte. Eu lembro aqui, eu vou te fazer uma pergunta. A minha mãe, né, família pobre, e tem muita, hoje, atualidade, pobreza tá aí. A mulher que saía ficava fora de casa o dia todo para trabalhar e sustentar os filhos. A gente vê muito isso. 3 crianças dentro de casa sozinha. Todas essas 3 deram certo. Hoje, uma mãe sai de casa e os filhos fazem o que querem. Qual a diferença? Eu acho que basicamente a forma como a sua mãe educou vocês. Sua mãe saiu de casa, mas deixou um dever a ser cumprido, e quando voltava ela exigia. E aí de quem não cumprisse, era assim? Sim. Eu sou o mais velho de 7 irmãos. A minha mãe nunca trabalhou fora. Meu pai que trabalhava sustentava a casa. Nenhum dos filhos, posso dizer, nenhum dos filhos erraram o alvo. Né? Tem um versículo bíblico, Sarita, que diz assim: ensine a criança nos propósitos que você tem para ela, para que quando ela for velha não se desvia dele. Propósito aqui pode ser objetivos. Qual é o objetivo que você tem para o seu filho? Você já sentou com ele, já conversou com ele, já mostrou a vida para ele? Meu pai fez isso comigo. Né? A minha mãe muitas vezes. Meu pai trabalhava fora e a minha mãe sentava os filhos tudo numa mesa e ali ela dava hoje a gente pode chamar de uma lição de moral, né? Mas eram valores que estavam sendo inculcados ou incutidos dentro da mente da gente, que nos levavam a refletir 2, 3 vezes antes de fazer uma coisa errada. Isso não quer dizer que a gente não errou, né? Mas que eu saiba, nenhum dos filhos é espancador da esposa, né? Nenhuma esposa bate nos maridos. Nós estamos vivendo uma sociedade que tanto homem quanto mulher, quase que no geral, não querem se dar o respeito. Eu acho que o álcool ele é muito culpado disso. Sim, é né? uma droga lícita, né? As pessoas elas entram para dentro desse caminho e quando percebem, elas perderam a noção das coisas, do respeito, do espaço, do direito do outro, e daí a pouco está virando agressão. E acho que agressão, tenho certeza, agressão de espécie alguma deve ser tolerada, deve ser rechaçada, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas você falou bem quando você disse que você teve o exemplo dentro de casa, né? A sua mãe deixou vocês em casa e foi trabalhar, mas ela deixou o dever de casa. Será que você, papai, você, mamãe, está deixando o dever de casa para o seu filho? Para quando chegar você poder cobrar? Ou quando você chega em casa, você vai direto para a televisão ou direto para a internet e não quer conversar com teu filho, com tua filha? Acho que nós precisamos reavaliar o modelo de sociedade que nós temos para a gente poder ter um futuro diferente, né? Isso é saúde, né? Saúde Isso mental. É saúde. Sentar, você usou o termo agora há pouco, vocês sentavam em volta da mesa para fazer as refeições. Nós fizemos isso na minha casa a vida toda. Isso é uma coisa que nós passamos para os nossos filhos, para que eles entendam a importância desse momento. A minha mãe jamais aceitou uma pessoa comer fora da mesa. A nossa mesa era uma mesa de madeira muito simples também.
mas ali nós sentávamos todos juntos e fazíamos as refeições. Então era a hora daquele olho no olho, e a mamãe, psicóloga nata, né, percebia quem estava com algum probleminha, depois já chamava, conversava. Está faltando isso, né? Eu acho que a família está precisando disso. Você que fala da maneira bonita de saúde, deve ter percebido que a maioria dos doentes que chegam aos hospitais, o problema não é clínico. Não, é emocional. É mais emocional, não é isso? É fortalecimento, a gente precisa também do fortalecimento das políticas públicas da saúde mental, né? A gente falou anteriormente, né, antes da reunião, sobre as crianças autistas, né? Sim. A gente está com um índice muito grande de crianças que têm os transtornos, e a gente sabe que existe uma lei desde 2013 que exige que os estados tenham os núcleos psicopedagógicos, então a gente também tem que preparar a família para enfrentar isso. Então as pessoas hoje não têm essa estrutura emocional. Você acha que o Estado tem um papel fundamental nisso? Eu acho que tem um papel muito fundamental. Você, em sendo eleita deputada estadual, se assim Deus permitir, eu desejo que aconteça, você tem algum projeto que você gostaria de pontuar aqui para os nossos espectadores? Eu acho que a gente tem que fortalecer essas políticas públicas que já existem sobre saúde mental, sobre a questão da saúde na escola, né, a questão dos núcleos psicopedagógicos, porque a gente tem que entender o seguinte, que as pessoas comuns, os trabalhadores comuns, não estão preparados para lidar com pessoas doentes, pessoas que demandam determinadas coisas. Não tem como. Né? Uma mãe que tem uma criança que tem as especificidades dela, ela não tem estrutura financeira e nem emocional para lidar com uma criança com transtorno. Você acha que o Estado devia construir alguns núcleos de apoio às mães de crianças autistas para que essas crianças possam ter esse acesso mais humanizado? Sim, isso tem uma lei federal de 2013. Sim, eu mas sei. O Estado não tem isso. Aderiu. Não aderiu. E Vila Velha está montando um. Mas isso faz parte, principalmente, responsabilidade dos deputados estaduais. Olharem com atenção para isso, né? E incentivar os municípios, levando um recurso para fazer essas casas. Donaldo, eu falo o seguinte, o papel do deputado estadual é legislar, né? É o cara que fabrica as leis, né? No sentido, estou falando assim, num termo bem básico, né? É o cara que organiza as leis. Ele tem que entender de lei. Se ele não entender, ele tem que se cercar de pessoas que entendam. Eu sou do time o seguinte, se eu não sei, eu tenho que me cercar de quem sabe. Exatamente. E tem que aprender. Então, se eu contrato um motorista, ele tem que saber dirigir, tem que ter a carteira de motorista, por que eu tenho que colocar pessoas que legislam que não sabem? Só abrindo um adendo, eu tive a feliz ideia, e depois eu me arrependi amargamente, de janeiro desse ano, de ler todas as leis e projetos de leis que foram colocados em pauta na Assembleia do Espírito Santo, no início do mandato de todo mundo que está aí. Nossa. Gente, eu postei e disse que depois eu ia colocando as coisas que eu estava lendo. E eu vou falar a verdade para vocês, assim. Decepção total. A qualidade de leis que é posta é um absurdo. Eu vou dar um exemplo eu não vou contar um nome, vou contar um milagre, mas não vou dar um nome de santo, não. Tá, por favor. Tem um determinado deputado que na época do Covid, eu fui ver qual era a lei que tinham colocado de projeto, alguma coisa, para o Covid. O que estava basicamente? Algum projeto de lei que foi colocado, referente, porque eles não trabalharam, né? Um deputado colocou que exigia papel higiênico em todas as escolas. Caramba, as escolas estavam fechadas. Não, você está rindo? Mas é verdade. Eu te mando depois. Meu Deus. E ele colocou isenção de imposto para o vendedor de abacaxi, isenção de imposto para o vendedor de abacate, cada projeto era cada unidade. Ele não colocou assim, isenção de imposto, do imposto X, para os vendedores de hortifruti. Não. Como ele queria colocar que ele já tinha 120 projetos... Fez de um cada um. Ele fez 38 da mesma coisa. Gente, é sério, né? É triste, mas é sério. Meu Deus. Um deputado, ele fez 38 menções honrosas no período do Covid. Então o Estado estava quebrando os comerciantes, né, Donaldo? Estava fechando tudo e a galera estava passando fome, as pessoas não estão se recuperando e os deputados preocupados com menção honrosa. Aliás, o que mais tem na Câmara, na Assembleia Legislativa, são essas menções honrosas, né? Não tenho nada contra. Nem eu. Só que eu acho que a sociedade ela precisa de propostas mais objetivas, sabe? Que venha
atender o anseio do todo e não de grupos, né? Por aí. Fique ligado que esse ano de eleição e boa parte desses que criaram esses projetos mirabolosos vão bater a sua porta pedindo o seu voto novamente. É hora de você mostrar para ele que você tem informação aqui no Alô Brasil, conhecendo pessoas como Sarita, que tem projetos maravilhosos. Depois você pode acessar a rede social dela. Você pode falar para nós, Sarita? Então, meu Facebook é Sarita Rodrigues e meu Instagram é Rodrigues Sarita. Muito bem. Se alguém quiser entrar em contato com ela, conhecer um pouco mais do trabalho, das propostas dela, ela está à disposição, né, Sarita? Para fazer chegar até você aí os projetos e a sua vocação em fazer parte aí da administração do Espírito Santo de alguma forma. Adonaldo, se você me permitir, quando o podcast for no seu canal e as pessoas verem, eu quero que as pessoas se inscrevam no seu canal. Obrigado. Quando elas assistirem esse podcast e de tudo que a gente falou da saúde, eu só posso responder pela saúde. Se você ficou com uma dúvida, né, sobre algo, coloca lá no canal. Opa. Pergunta, por que não falou disso? Quem sabe, né? A gente gera um segundo podcast e Com falar certeza. sobre saúde, porque é um assunto inesgotável. Perfeito. O podcast Alô Brasil está sempre aberto para receber pessoas como você, Sarita, Obrigada. e para voltar outras vezes aqui, dar a sua contribuição para a sociedade capixaba. Muito bem. Considerações finais? Olha, obrigada pela oportunidade. Falar de SUS é sempre uma maravilha, assim, porque uma das utopias da minha vida é um SUS melhor. E eu Aliás, acredito... é só no Brasil que tem, né? O SUS, gente, é a maior política de social do mundo. De inclusão de saúde. E assim, nós temos um sistema vacinal formidável de fazer inveja a qualquer país. É um calendário vacinal, uma cobertura vacinal que não existe em lugar nenhum. Então, nós temos muito, assim, cirurgias cardíacas, nós movimentamos, eu acho que 15%, gira em torno de 15% do BIP nacional é do SUS. Então, assim, é uma riqueza o SUS, valorize o SUS, valorize a vacina, valorize todos os projetos que existem dentro de um programa de saúde da família, porque é uma riqueza, tá? É um plano de saúde que você já paga e que se a gente lutasse por ele estaria melhor. E eu vou deixar um recado. Quando você se sentir que não tem um remédio que você quer, quando você achar que o médico atrasou, não adianta você querer bater na técnica de enfermagem e nem na enfermeira, porque ela não tem culpa, tá, gente? Bom, gente, violência contra as enfermeiras, violência Nem contra xingar. o corpo de enfermagem não é legal. Então, por favor, não faça, não bata nas nossas amigas, né? Respeite o profissional que ali está, faça sua reclamação na ouvidoria. Se você estiver sendo atendido por uma OS, fique sabendo que esse enfermeiro está ganhando R$ 1.200 por mês. Gente, isso é muito pouco para prestar saúde com qualidade. Precisamos lutar por melhoras. Sim. Eu acho que você, enquanto deputada, isso assim, repito aqui, você precisa lutar por essa categoria para que eles tenham um salário realmente digno. Quem sabe fazer valer o piso votado em Brasília de R$ 4.700 reais. Nem lembro o valor. Eu acho que é isso, R$ 4.700. Sarita, querida, muito Obrigada. obrigado pela sua presença aqui no podcast Alô Brasil. Desejo sucesso nessa sua empreitada e que as pessoas do outro lado que vão te assistir entrem em contato com você, some força por um Espírito Santo melhor. É o que eu desejo, Obrigada. tá bom? Meu amigo, minha amiga, você que nos acompanhou até aqui, que curte o nosso trabalho, que sabe da importância de nós dar voz aos pré-candidatos e ouvir de fato o que eles têm para trazer para o público capixaba, por favor, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de dar o seu joinha, também compartilha nossos vídeos para que a nossa voz chegue mais longe e assim a gente cresça em relevância no YouTube e possa fazer um trabalho melhor, trazendo pessoas cada vez mais da sua vontade, do seu interesse de que fale para o Espírito Santo. O meu muito obrigado. Alô Brasil, aqui tem informação.